tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial, todo domingo às 17 horas. Hoje eu estou na companhia do Lino, que está na mesa mandando um oi para vocês, um abraço. Acabei de saber que ele tem um ascendente em aquário como eu. Falei para ele, somos gente boa, queremos paz com todo mundo, gostamos de todo mundo, não queremos briga, como ele falou. Quando precisa se impor, a gente se impõe. Lembrando, estou na companhia do meu filho Vitor, todo domingo ele também está aqui comigo, ele me ajuda a selecionar as perguntas. E domingo passado eu falei sobre o ascendente, lembra? E eu esqueci porque naquela história de improvisação que eu devia ter anotado, que eu não anotei, ficou faltando as características do ascendente em Gêmeos. O Gêmeos, gente, ele é super curioso. É aquela pessoa que pensa 360 coisas ao mesmo tempo. No mapa astral, por exemplo, o Gêmeos, quando aparece muito signo de Gêmeos no mapa, geralmente é uma pessoa que adora espiritualidade, deve estar fazendo um curso, ou deve estar indo para fora do Brasil para fazer o mestrado, doutorado, pós, fazer uma nova faculdade. Então o Gêmeos ele tem uma abertura incrível, é amigo de todo mundo, fala a beça, às vezes assim tem aquela coisinha do acorda de manhã super feliz, à noite já está mais tristinho, não é que ele é bipolar, mas a dinâmica dele é bem diferente das outras pessoas e como signo do ar, ele pensa muito, é uma pessoa muito inteligente, tá bom? E me perguntaram muito que eu não pude responder, por quê? As pessoas perguntam para mim, Mônica, qual é o meu ascendente? O Lino também me perguntou, né? O Lino até mandou, Mônica, qual é o meu ascendente? Você vai precisar então para saber seu ascendente, o dia, o mês, o ano, o horário e a cidade que nasceu. Tanto que quando o Lino mandou para mim, ficou faltando a cidade, eu cobrei ele, manda a cidade para eu calcular. Então você tem que ter em mãos o dia, o mês, o ano, o horário certinho que consta na certidão de nascimento. Se você não tem a certidão porque você casou, e quando as pessoas casam, a certidão fica retida no cartório. Pergunta para tua mãe, mas quanto mais exato for o horário de nascimento, mais você vai ter a certeza daquele ascendente. Tem vários sites de astrologia, vai no Google, digite como descobrir o meu ascendente, você vai cair numa página de algum site e nessa página você encontra o seu ascendente para você saber, pelo menos vale como curiosidade, certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês curiosa. Vai entrar na TV Globo uma novela chamada Espelho da Vida. E a chamada tem um casal, eles foram passear numa cidade. E a menina, ela chega na cidade e fala que estranho, eu tenho a nítida sensação que eu já conheço esse lugar. E essa sensação vai permear todo o enredo da novela, né? Inclusive na chamada, um dos atores, um ator mais velho, acho que chama Emílio, inclusive o ator, ele entra e ele fala assim, você é fulana de tal. Ela falou assim, não, desculpa, eu sou outra pessoa. Ele, não, você é a tal pessoa que eu estou falando da suposta vida passada dela. Então nós temos aí, só como curiosidade, nós temos o déjà vu, as pessoas falam déjà vu, mas é déjà vu, que a tradução significa a sensação de ter estado naquele lugar. Eu senti muito isso quando eu estive em Salvador, no Pelourinho. Eu caminhei pelos lugares, eu descrevo isso num dos meus livros, cheguei a conhecer a suposta casa na qual eu poderia ter morado, dei meu nome, Manuel Quirino, que eu tinha feito uma regressão, e quando eu estive no Pelourinho, eu brincando não, né, a gente foi num centro histórico, e eu perguntei, para tirar uma dúvida, vê se tem o nome aí de um negro chamado Manuel Quirino, e eis que nos registros tinha, eu acabei descobrindo onde era a casa dele, fui atrás, eu cheguei a ficar doente de tanta emoção quando eu consegui reencontrar esses fatores da minha suposta vida passada, né? Então, quando você tem aquela sensação de que você já conhece aquele lugar, é déjà vu, ou o que a gente chama de déjà vu. E quando você tem a sensação de que já falou aquela frase, é déjà entendi, ou déjà entendu, mas é entendi porque é em francês, é curioso. Eu não vou conseguir acompanhar a novela porque eu vou estar trabalhando, mas eu vou tentar pegar aí um resuminho da semana, até para tentar postar aí no Instagram e no Facebook sobre a novela, mas vai bombar. Tudo que é espiritualidade as pessoas gostam muito aqui no Brasil, já que o Brasil é a pátria do Evangelho, né? É a pátria do espírita, é a pátria-mãe também da espiritualidade. Então, falamos de déjà vu, déjà entendi. Deixa eu contar uma coisa triste para vocês.
eu fiquei sabendo só na segunda. No domingo eu saí, eu estava com um grupo de amigos, eu cheguei em casa, como eu não moro aqui em São Paulo, cheguei em casa à tarde, nem liguei a televisão, e eis que no domingo, no sábado para domingo ou no domingo, não me recordo agora, mas acabou pegando fogo o Museu Nacional. Em junho, o museu completou 200 anos, né? Ele foi inaugurado em 1818 por Dom João VI, foi residência, inclusive, da Dona Leopoldina, e aquilo me derrubou, eu fiquei muito triste, eu fiquei 2 dias muito tristes, eu até trouxe para vocês. Eu escrevi esse livro aqui, gente, ó, A Imperatriz Leopoldina, a história de O Anjo da Independência do Brasil. E onde que eu fiz as pesquisas desse livro? Lá no museu. Então, quando eu vi aquele museu em chamas, no outro dia que eu foi noticiário o dia inteiro, eu fui fazer as pesquisas lá, tive o auxílio dos pesquisadores, então muito do que está escrito, aliás, tudo que eu tenho aqui, eu retirei, fui na Áustria, inclusive, eu retirei informações importantes da Imperatriz, da irmã dela, e tudo que eu escrevi aqui, os diálogos são originais. Os diálogos são originais da Imperatriz Leopoldina, que ela trata com a irmã, que era casada com Napoleão. Então eu fiz esse livro, baseado nas visitas que eu tinha feito no Museu Nacional. Esse livro já ganhou prêmio, eu tive uma recepção maravilhosa pelo cônsul da Áustria aqui em São Paulo, fui recebida pelo ministro da Cultura, pelo ministro da Cultura, da Educação e da Economia. Foi um jantar belíssimo, tinha umas 40 pessoas, e ganhei prêmios por ele, lindo, né? E eu me sinto assim honrada, eu digo que esse é o melhor livro que eu escrevi. Se você não conhece a história da Imperatriz, no dia 2 de setembro de 1822, ela decreta a independência do Brasil junto aos outros ministros que estavam com ela, inclusive me fugiu o nome dele, Bonifácio, perdão. É que é tanto nome que eu estava tentando fazer um script na minha cabeça, e ela em conjunto. Então, no dia 2 de setembro de 1822, ela decreta a independência do Brasil. A independência do Brasil foi assinada por essa mulher. Para quem não sabe, as cores verde e amarelo, quem deu indicação para ter a escolha foi ela. Fora outras coisas que ela faz todos os bastidores da independência. E no dia 2 de setembro de 2018, 200 anos após ela ter decretado, o museu pega fogo. E as pessoas começaram a perguntar, assim, nossa, Mônica, que estranho. No dia 2 ela decreta, na qual, no dia 7, o Dom Pedro dá os proclames. Então, ele impunha a espada, que, aliás, existe um erro naquela imagem que se conhece do quadro dele, ele sobre o cavalo empunhando a espada, ele era canhoto. E você vai reparar que a espada está na mão direita, mas ele era canhoto. Dom Pedro havia passado mal, ele teve um mal-estar e acabou depois recebendo a carta. Essa carta que ele lê era a carta da Leopoldina, onde ela fala, arranca fora as fitas azul e branca e coloca agora, a partir de hoje, a fita verde e amarela. Uma mulher incrível, morreu com um chute desferido por Dom Pedro no seu ventre. Ela estava grávida, isso causou uma hemorragia, ela não resistiu e acabou morrendo. Eu fiquei durante 4 anos fazendo a pesquisa desse livro aqui, maravilhoso. Eu tomava café, almoçava e jantava falando sobre a Imperatriz. E para mim é o meu melhor trabalho, se você puder depois conhecer. Tem no meu site, eu vendo esse livro. Para mim eu tive a Letícia Colin, que é uma atriz, ela usou meu livro para compor o personagem dela, que foi a Imperatriz Leopoldina. Então isso aqui é um pouquinho mais de mim, para vocês conhecerem, do meu trabalho como angelóloga. Também sou escritora de temas relacionados à história do Brasil. Então, Imperatriz, 200 anos se passaram e, na verdade, quem colocou fogo fomos nós, né? Não foi uma tragédia. Foi pior do que isso, né? Porque tragédia é uma coisa que pega a gente de surpresa. Aquilo era anunciado, né? Era algo que estava prenunciado para acontecer. Eu estava conversando com meu filho antes de entrar, ele fez um curso num lugar chamado Clio, e Clio é a musa do conhecimento, é a musa responsável pelos museus. Vai ver que eles ficaram tristes por conta do nosso descaso e fez com que toda aquela memória acabasse, se bem que grande parte do patrimônio foi salvo. Mas é um tapa na cara da gente, né? Porque nós brasileiros não valorizamos a nossa cultura. E o mais triste é eu ter visto os comentários no Instagram e no Facebook
das pessoas que falavam, Mônica, para com isso, e daí que pegou fogo, dane-se. Muito triste ouvir isso, né? Muito triste. É a nossa memória. O próprio Anjo Cabalísticos que eu escrevi foi escrito, gente, no século V, depois restaurado no século XII e XIII por judeus cabalistas, e eles escreveram e compuseram os 72 Anjos da Guarda. Ou seja, se não fossem os museus e os lugares preservados para a cultura, isso aqui não teria chegado às minhas mãos e às mãos de tantos brasileiros para conhecer um pouquinho do Anjo da Guarda, certo? Vamos continuar? Vamos lá. Uma pergunta da Laia, ela está em Hong Kong, que perguntou para mim o seguinte: Mônica, quando eu vejo templos com imagens de santos, no caso aqui em Hong Kong, ou altares, eu tenho vontade de tirar fotos, pois eu acho muito bonito, mas aqui é proibido. Espiritualmente, tirar fotos de altar, santos, anjos, é considerado falta de respeito? Não, não é. Você pode fazer isso. O problema é que o flash, junto com a intensidade da luz, acionados aos raios ultravioletas, acabam prejudicando e alteram as cores dos quadros e até das imagens. A questão é que ninguém fala muito, mas o local onde está o patrimônio, eles acabam tendo direitos autorais sobre a obra. Então, geralmente nos finais dos museus, no Louvre, no Vaticano também, aliás, eu estive no Vaticano, eu estava tirando uma foto de um altar com anjos, era um lugar como se fosse um local que se coloca água benta. Eu estava tirando a foto, veio um segurança assim, ele arrancou da minha mão, caiu a máquina no chão, até quebrou. Podia ter sido mais delicado, né? Mas assim, quantas pessoas que eles devem atender. E tudo converte depois para a loja, no final do museu, para você adquirir as obras, as pinturas, tudo, as reproduções, para eles terem, na verdade, ganho aí de direito autoral. E ela pergunta, Mônica, quando alguém se confessa, pode ser considerado uma forma de queimar os karmas? Para mim, não. Para mim, o fato de confessar pode aliviar sua mente momentaneamente, mas ela não limpa a tua aura. Porque você prejudica uma pessoa, aí você vai diante do confessor, do padre, você fala sobre os seus pecados e a pessoa continua ainda naquela mágoa do prejuízo que você fez a ela. Para mim não tem lógica. Para mim eu acho até um pouco hipócrita as pessoas que fazem o mal, depois vão no confessionário, confessam, e como é que fica o outro prejudicado? Concorda? Então para mim não queima o karma. É a mesma coisa. Pessoas que são assassinos, que mataram uma pessoa, no caso da Daniela Pérez, se tornam evangélicas e acha que isso vai purgar o karma dela. Me perdoe, como estudiosa dos anjos, isso fica tão impregnado na tua aura que isso não vai se resolver com uma confissão ou com uma conversão, na minha opinião, como espiritualista, tá bom? Deixa eu fazer um comentário com vocês. Eu estava vindo aqui para São Paulo, peguei a estrada e eu vi os carros, não tinha um adesivo de política. Vocês notaram isso? Não sei como é que está em São Paulo, mas na estrada, né, você notou? Não tem. Antigamente você tinha um candidato A, B, C, D, você tinha. As pessoas tinham na traseira dos carros, ou bandeirinhas. Eu não vi nenhum carro, gente. E hoje estava assim, estrada, por causa da volta do feriado, eu não vi nenhum. Para você ver a ponto que chegamos numa democracia brasileira, as pessoas estão com medo de colocar um adesivo de um determinado político e você, de repente, sofreu uma pedrada, você tomar um tiro. É muito triste isso, né? Gozado, eu estou lembrando na década de 60, 70, eu lembro, havia inclusive mais cores nos carros brasileiros. Você tinha carro verde, amarelo, azul, tal, você tinha cores. E hoje você vê uma estrada com carros basicamente na cor preta, na cor cinza. Há uma tristeza, há uma coisa mundial, uma coisa do planeta. E eu vou te falar uma coisa, eu estou muito triste em ver a situação do que acontece na política, um querendo matar o outro, um querendo prejudicar o outro, ninguém está com tolerância, e isso está em Apocalipse, né? Onde João descreve que nós vamos matar os nossos irmãos e os irmãos, nós vamos nos matar, é o que está acontecendo. Irmão matando irmão, isso já é profético, é o que está acontecendo. É uma pena. Eu fiz um comentário sobre um determinado político, porque eu achei, numa foto que ele postou, muito inadequada. Eu, como espiritualista, como vegana, como angelóloga, eu sou totalmente da paz, gente. Então, tudo que se propague algo relacionado a armamento me incomoda profundamente. Mas é a minha opinião, eu respeito você.
mas eu como estudiosa e professora dos anjos, como vegana. Os veganos não matam uma formiga. Então, para mim, é muito forte ver uma pessoa fazendo o sinal de uma arma. Para mim, isso chega a ser uma incoerência. Mas eu respeito você. Eu acho que se você gosta dessa pessoa, você se identifica com ele, com o compromisso que ele tem para o Brasil. Respeito você. Vi pessoas dizendo que ele vai colocar o Brasil como uma potência mundial. Não estou me desfazendo do candidato, pelo amor de Deus, mas eu acho que o Brasil crescendo 0,5% ao ano, 1% ao ano, eu acho improvável que nós nos tornemos uma grande potência mundial. Próprios Estados Unidos, com o Trump, acho que subiu 3%, né, no governo dele, foi pouquinho. Se você notar, a potência que os Estados Unidos cresceu 3%, até alguns políticos brasileiros dizendo que o Brasil ia crescer no governo dele 4%, é muita prepotência. Se eu não me engano, acho que foi o Meirelles que comentou que ia ter 4% de projeção ao ano. É muito improvável, é muita cara de pau, ele mesmo tendo feito aí trabalhos no governo, falar uma coisa dessa. Mas só como comentário, eu acho que a gente não podemos ter ações tão imediatistas, na minha opinião, mas respeito quem... Eu estou na dúvida, inclusive, eu tenho comentado isso com meu filho, eu estou na dúvida, em 55 anos de existência, a primeira vez, desde que eu voto dos 18 anos para cá, primeira vez que eu estou com dúvidas em saber em qual político eu quero votar. Não sei, eu assisti depoimentos e entrevistas de alguns vices, eu estou tentando ver, ainda não estou me adequando, não consigo ver, não sei qual é a sua opinião, mas boa sorte para você, que seu candidato vença, tá bom? Mônica, espírita e evangélico dá certo no namoro? Lógico que dá. Eu acho que dá sim. Eu tenho, aliás, curioso, eu tenho clientes evangélicos, né? Você vê como tem gente bacana que não mistura. É cada coisa, uma coisa. Eu fiz essa semana atendimento para 2 pessoas evangélicas. Semana passada eu fiz para 4. É normal eles me procurarem, eu fico muito feliz. Eu acho que o fator base, além de religioso, está relacionado basicamente à educação. Então, se você tem um casal educado, você tem o respeito pela sua forma de professar a sua fé. Então, não tem problema nenhum. Eu acho que, e mais ainda, claro que você vai ter mais, vai se acentuar a sua proposta relacionada à espiritualidade se o seu companheiro professa também a mesma fé. Mas, se não, não tem problema. Acho que é muito válido. Outra pergunta, ó. Deixa eu ver aqui. Oi, Mônica, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Se a senhora puder me responder ou me indicar onde eu posso encontrar. Ó, é o seguinte, eu tenho 25 anos, eu nunca namorei, eu sou bonita, eu atraio bastante, só que nunca fixo relacionamentos. Eu acho que eu tenho algo. Uma vez eu fui numa médium e ela falou que eu tinha pombagira de frente. Ou será que é maldição? Me ajude, ó. Se você tivesse realmente a pombagira de frente, ao contrário, a pombagira é que faria com que você atraísse mais homens, entendeu? A pombagira, o nosso lado esquerdo, que favoreceria você a conhecer. Eu só acho, pelo teu relato, que nem você fala que você é bonita, que você atrai bastante, só que você não fixa com ninguém, tá faltando o quê? O teu parceiro terá admiratio, que é a admiração por você. Tá faltando conteúdo teu para trocar uma ideia. De repente, um conteúdo pode ser de política ou o que aconteceu, que nem nos intervalos dos meus atendimentos, eu deixo na Globo News o dia inteiro de notícia, pelo menos eu estou entendendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, naqueles pequenos intervalos de descanso, eu paro meu atendimento, descanso 15 minutos, assisto 15 minutos de TV e toco, e depois eu faço a consulta seguinte. Então está faltando um pouquinho da admiração, de você ter conteúdo para falar. Quando você fala que você é muito bonita, a gente tem que entender que a gente fica mais tempo na horizontal, exatamente, na vertical do que na horizontal. Ou seja, a gente fica mais em pé do que deitada. Deu para entender? Não adianta você falar, Mônica, eu sou linda, eu atraio olhares na rua, mas se você não tem conteúdo, meu amor, como é que papo que você tem? É nesse bate-papo, é o ombro que você dá para a pessoa, é o carinho que você dá para a pessoa, é o abraço apertado, é o dizer, eu estou com você para tudo. Se você tem uma situação que você não tem conteúdo, por exemplo, eu tive uma cliente minha, ela pegou um Uber e estava falando do Corinthians, tinha sido o jogo do Corinthians, ela fez o comentário e os dois estão namorando.
E ele é uma pessoa normal, ele também. Ou uma outra moça que estava com... Ela emagreceu agora, mas ela estava com 120 quilos, o namorado com 130, se conheceram na hidroginástica. Eles perderam peso junto, mas se conheceram com fatores idênticos de conhecimento ou afinidades. Então você tem que ter uma afinidade e papo para conversar. Porque só for cama, se fosse só cama, toda prostituta estaria com alguém feliz da vida. Não é verdade? Não é isso, não é só isso. Então, a gente tem mais, a gente tem que dar mais. Tem que ser um encontro de alma. E como eu sou otimista e acredito que toda pessoa tem a sua alma gêmea, inclusive isso é bíblico, eu sei que você que me mandou essa mensagem, eu tenho certeza que você vai encontrar o amor da tua vida. Dependendo do teu ascendente, pode demorar. Por exemplo, se você tem um ascendente em Capricórnio, pode demorar. Ascendente em Peixes também demora um pouquinho. Já as pessoas que têm ascendente com signo de fogo é um pouquinho mais rápido. Mas tudo tem a sua hora certa e a hora que a sua alma estiver amadurecida e preparada, tá bom? Deixa eu ver que nós temos 4 minutinhos antes de encerrar. Eu sempre estou mostrando os livros aqui porque esses livros são o lançamento. Até uma das perguntas, que eu ia falar para vocês, por exemplo, ela disse aqui, para mim, Mônica, eu não consigo vender o meu apartamento de jeito nenhum. O que eu faço? Por que você não faz a magia branca? A magia branca é praticamente uma iniciação para a tua vida espiritualista. Você vai pegar 7 folhas, você vai tirar 7 cópias. A magia branca, deixa eu ver se eu tenho aqui no livro. Peraí, aqui, Você vai tirar 7 cópias desse desenho, que isso daqui é a imagem do Arcanjo Miguel, da mão do Arcanjo Miguel. Se você está no carro e não está me vendo, na terça-feira, o Jean Lourusso, que trabalha na rádio, ele publica esse vídeo meu na minha página lá no YouTube, que você pode escrever editora Companhia dos Anjos. Editora Companhia dos Anjos. Você depois, na terça-feira, você vai lá, até se inscreve no canal, você vai ver aqui esse vídeo, você vai colocar uma velinha sobre esse desenho e vai fazer os pedidos aos anjos durante 7 dias. Então, a representação da magia branca, você vai obter a sua graça em 72 dias, porque você vai alcançar graça já que você está fazendo uma conexão maior com o teu anjo. Esse ritual é seríssimo, gente, uma coisa que foi inventada no século V. É absolutamente extraordinário. Depois foi estudado nos séculos 12 e 13. Muito lindo, né? Então isso aqui é a cabala dos anjos do bem. Então você pode firmar a velinha para o teu anjo, na qual você vai acender a velinha e vai rezar um salmo, que é um salmo do bem também, tá bom? Então se você quiser adquirir... no caso da moça do apartamento, faça magia branca. Vamos dar uma limpada geral no teu astral, tá? Então eu tenho aqui, os Anjos Cabalísticos, que é um lançamento da editora Alfabeto. Você pode adquirir os livros no meu site, que é o www.companhiadosanjos.com.br, ou no site da Alfabeto, que é o www.editoraalfabeto.com.br. Lembrando que ó que bonito aqui, tem o Tarô dos Anjos, ficou bárbaro, gente, o Tarô dos Anjos, lindo, tá? Então, esses 3 lançamentos da editora Alfabeto, você encontra no meu site e no site da Alfabeto também. Lembrando que dia 21 eu vou dar uma palestra aqui no auditório da Rádio Mundial. Uma semana antes vai ser aberto o telefone que eu vou deixar com vocês, para vocês se inscreverem às 8 horas no dia 21, exatamente. No dia 22 é meu aniversário. Vamos ver se eu vou comemorar com vocês no dia 21, depois da palestra. Vamos cantar um parabéns todos juntos. Eu quero conhecer vocês, dar um abraço. A Alfabeto vai levar os livros, vamos fazer uma noite de autógrafos também. E eu quero conhecer você. Vem aqui, mas você tem que se inscrever, senão você não vai entrar. Tá bom? Falamos sobre tudo, falamos da Imperatriz Leopoldina. Maravilhoso livro. História belíssima, viu? Não é por nada não, mas o meu melhor livro escrito. Hoje eu conto com 50 livros escritos sobre todos os assuntos, né? Eu fui professora há anos aqui em São Paulo, devo estar restaurando a escola, vamos ver se daqui 1 ano, uns 2 anos eu estou restaurando a escola aqui em São Paulo, onde eu faço as palestras. É que é tão corrido para mim, porque eu faço os atendimentos lá na minha casa. E até se você quiser um dia fazer o atendimento, seja bem-vindo.
manda um e-mail para m.buon@terra.com.br. Uma honra te conhecer, você vai adorar a consulta. Eu trabalhei sexta agora no feriado, ontem, sábado, todos os dias eu faço esse trabalho. É um trabalho que eu adoro e é um trabalho de autoconhecimento para você organizar os seus pensamentos e entender qual é o seu caminho. Vai por mim, porque é um trabalho muito bom. Mistura psicologia, tudo. Eu falo sobre os 12 assuntos principais da sua vida, onde eu vou falando tudo, você não precisa falar nada. Quando eu abro para pergunta, ela fala, Mônica, você já falou tudo. Modéstia à parte, é um trabalho muito bom, feito com muito carinho. Eu espero que você goste. Aí você manda um e-mail, tá bom? m.buon@terra.com.br. E o Lino já está falando, Mônica, terminamos o programa, já tenho que chamar o outro convidado, que ele já está esperando. E domingo que vem, então, eu volto para mais um programa. Mônica Bonfilho, namastê, gratidão, boa semana.